Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 10 de outubro de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos de ontem para hoje mais um ataque russo com drones iranianos Shahed 136, visando principalmente aqui a região de Odessa, Mykolaiv e Kherson. Como é normal, a maior parte dos drones foi derrubado, mas alguns acabaram atingindo, infelizmente, algumas instalações ucranianas aqui, né? Os ucranianos também atingiram aqui a região próxima a Sevastopol, Bakhmut, que é uma cidade próxima a Sevastopol. Aqui não se sabe ainda o que foi atingido, mas alguma coisa grande. Teve várias explosões, está pegando fogo ali na região. Também temos algumas informações aqui da linha de frente, avanços ucranianos na maior parte, em Oryhiv, em outras regiões aqui. Agora temos também uma tentativa russa de contra-ataque aqui na região de Avdiivka. Os russos tentaram avançar aqui com muita força. Tem também alguma coisa aqui na região de Marinka, em Novomykolaivka. Os russos tentaram avançar também, mas deu errado o avanço, tanto aqui em Novomykolaivka, quanto está dando errado aqui em Avdiivka também. Nós vamos ver isso daí, né? Do ponto de vista diplomático, a gente tem a seguinte situação muito curiosa nesse momento lá nos Estados Unidos. Aquele grupo de 11 republicanos que achavam um absurdo mandar dinheiro para a Ucrânia porque os Estados Unidos tem que se preocupar com o próprio povo, que os americanos estão precisando de dinheiro, que não é para mandar dinheiro para um conflito lá do outro lado do mundo e coisa e tal. De repente, com o negócio de Israel agora, eles chegaram à conclusão que os Estados Unidos têm que ajudar Israel e tem que mandar dinheiro e não sei o que lá, e querem até que agora que o dinheiro que ia para a Ucrânia que vá para Israel e não sei o que lá. Esses caras estão claramente sob ordens russas, cara, não tem como negar isso, não tem como ser camarada e achar que eles estão só sendo enganados, não. Essa altura tá mais do que óbvio, né? Enfim. No final das contas, esse pessoal agora quer ajudar Israel, né? Ao contrário do que eles falavam, ah não, o dinheiro americano tem que ir para os americanos, os Estados Unidos precisa de dinheiro, o que a gente tem que se envolver em guerras lá do outro lado do mundo? Ah não, mas Israel agora tem que ajudar. Pois bem, parece que o governo vai fazer lá simplesmente juntar as duas ajudas e estão planejando um pacotão de 100 bilhões de reais para a Ucrânia, junto com apoio também a Israel nessa guerra, né? Então, no final das contas, esse plano russo, como todos os outros, vai dar errado no final das contas. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por John27, Onça Vegana e mais um monte de gente lá no site visãolibertaria.com. Eu agradeço a todo mundo que sugere as notícias por lá. Se você quiser também me ajudar aqui, sugerir notícias para a gente falar sobre a guerra da Ucrânia ou sobre qualquer outro assunto, é só entrar lá no visãolibertaria.com, cadastrar o seu usuário e depois botar o link da notícia lá no local correto, né? Mais uma vez, obrigado a todo mundo que sugere por lá e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, de ontem para hoje a gente teve um ataque aqui com drone Shahed, né, aquele drone Shahed 136, de fabricação iraniana. 36 drones foram lançados pelos russos, 27 foram derrubados pelos ucranianos, ou seja, a imensa maioria, mas ainda teve alguns aqui, 9 drones que acabaram atingindo instalações, principalmente aqui nessa região, está marcado aqui com 4 bolinhas azuis aqui, e isso é uma preocupação porque os russos têm visado muito Odessa, por exemplo, justamente para evitar a exportação de grãos ucranianos. Os russos não têm coragem de afundar os navios de vários outros países que estão passando ali pelo porto de Odessa, mas eles se sentem à vontade de atingir o próprio porto de Odessa, né? E, bom, com relação a isso, o presidente ucraniano Zelensky está aqui em Budapeste, capital da Romênia, justamente negociando com os romenos proteção para essa área sul aqui da Ucrânia. A gente vai falar sobre isso mais adiante, né? Então, teve dano sim, não foi um mega ataque, mas teve danos significativos, né? E os ucranianos também revidaram ontem, atacaram alguma coisa em Bakhmut, aqui na Crimeia ocupada, essa cidadezinha aqui perto de Sevastopol. Repara que não é em Sevastopol, isso é uma cidade mais para cá. Não se sabe exatamente o que foi atingido ali, tá? Por enquanto, a gente sabe que teve alguma coisa atingida, porque teve várias explosões e tem um incêndio aqui, né? A coisa pegou fogo, seja lá o que for. E lembra que a gente está ainda na vibe boa do que aconteceu ali em Jankoy alguns dias atrás. No dia 7, né, uns 3 dias atrás, eu noticiei para vocês uma coisa similar aqui em Jankoy, né? Os ucranianos atingiram uma região ali, e a gente não sabe o que foi atingido. Até porque foi um lugar meio diferente aqui de onde normalmente eles atingem. A mesma coisa se aplica aqui.
Bakhsarai é uma cidade que até aqui não tinha sofrido muitos ataques, não se sabe exatamente o que foi atingido aqui, né? Lá em Jankoi, como vocês viram, ontem a gente teve a informação, a gente trouxe aqui para vocês, que foi atingida uma base do FSB, uma base supostamente secreta, classificada, não deveria ter informações sobre ela. No entanto, os ucranianos tinham informações sobre ela e acabaram matando 21 soldados russos e ferindo outros 16 e causando bastante dano ali em Jankoi, né? Vamos esperar que esse ataque aqui também seja alguma coisa similar, mas a gente só vai ficar sabendo disso mais para frente, né? Bom, falando sobre a linha de frente, olha só, é uma coisa importante, né? Lembra que os ucranianos eles sempre fazem ataques na retaguarda aqui. Hoje, por acaso, a gente não tem nenhuma imagem, nenhuma informação mais segura de onde foram os ataques, mas certamente teve ataques, tem toda noite ataques na retaguarda russa. Vamos dar uma olhada aqui na linha de frente, porque mais uma vez ali em Kherson, né, o Romanov, que é um blogger militar russo, trouxe informações de outros soldados sobre possíveis movimentos ali, e mais uma vez ele está muito preocupado com supostamente os ucranianos atravessarem o rio de Dnipro, né? Eu não descarto essa possibilidade, não, eu já falei para vocês, eu acho que é uma possibilidade sim os ucranianos fazerem isso. Não sei se vão fazer, né, porque realmente o rio é um obstáculo formidável, não é fácil atravessar o rio, é um rio muito grande, o rio de Dnipro aqui. Então não sei se dá para fazer ou não dá para fazer, mas me parece bastante razoável. Seria certamente um golpe muito danoso para os russos aqui, né? Enfim, olha só o que ele fala aqui, as informações que ele traz para a gente aqui. Ele está reproduzindo uma mensagem que foi mandada para ele por outra pessoa, né? Então ele fala aqui, ó. Bom dia, se é que a gente pode dizer isso, né? Eu sou um contratado do 28º Regimento de Rifles Motorizados e estou escrevendo para chamar a atenção para o que está acontecendo em Nova Kakhovka. Nova Kakhovka é essa cidade aqui, né, no rio de Dnipro, onde tinha a represa aqui que foi destruída pelos russos. Ainda é um grande ponto de muito acúmulo de tropas russas por aqui, né? Nova Kakhovka sempre foi usada como uma base russa nessa região. E aí ele continua aqui escrevendo. Eu já fui um voluntário em Donbás e já vi muita coisa, mas eu ainda não consigo entender como, no segundo ano da guerra, nós somos incapazes de fazer um fogo de contrabateria com sucesso, enquanto os ucranianos, né, Rohols é uma gíria pejorativa para os ucranianos, estão atingindo a gente, estão ferrando a gente com artilharia o tempo todo, né? Fogo de contrabateria eu já expliquei para vocês, mas sempre pode ter gente nova aqui no canal, então eu explico de novo. Fogo de contrabateria é quando você mira a artilharia do inimigo. Então o inimigo resolve bombardear você, ele usa lá as armas grandes da artilharia dele, os obuses, canhões e coisa e tal, e atinge áreas suas. Aí o que você faz? Você vê a trajetória desse projétil que veio do inimigo, faz a conta, hoje em dia está tudo computadorizado, os radares já calculam, já fazem toda a conta da trajetória, aí calculam exatamente de onde veio esse projétil, e aí você faz o quê? Você pega a sua artilharia, os seus obuses, os seus canhões, e mira a artilharia do inimigo. Então o fogo de contrabateria justamente vai tentar destruir essas armas, porque agora você sabe onde elas estão, né? Quanto mais rápido você for, melhor nisso daí, né? E ele está reclamando aqui que os ucranianos conseguem atingir os russos o tempo todo e os russos não conseguem revidar com fogo de contrabateria. Eu já expliquei para vocês por que isso acontece. Os ucranianos têm as armas ocidentais que têm alcance maior e são mais precisas. Então, realmente, eles ficam com um problema, porque os ucranianos conseguem atingir eles, os russos tentam, né, até calculam de onde é que veio aquela trajetória, mas ou aquilo ali está no limite de alcance das armas deles, não conseguem atingir, ou não tem precisão suficiente para atingir o fogo ucraniano, né, atingir as armas ucranianas. Além disso, os ucranianos têm sistemas informatizados de cálculos de trajetória e coisa e tal, que são muito bons. Então, o fogo de contrabateria ucraniano é muito mais eficaz, né? Eu imagino que muitos de vocês já sabem como é se sentir quando nada depende de você, você não tem nada que você possa fazer, você não consegue nem ver o inimigo, então tem que começar a aplicar primeiros socorros nos seus camaradas por estilhaços. Isso está seriamente afetando os rapazes. Alguma coisa precisa ser feita urgentemente sobre o fogo de contrabateria, eu estou pedindo ajuda, né? Uma outra mensagem de um outro soldado aqui, ó. Isso é o Oblast de Kherson. A situação está ferrada, né? Ucranianos estão bombardeando com artilharia, atingindo com drones de FPV,
e nesse momento a artilharia está 4 vezes mais do que normalmente era antes, né? Nós estamos segurando, mas precisamos pensar bem e fortalecer a defesa próximo da ponte. Para isso, precisamos de sistemas de guerra eletrônica, suporte de fogo de artilharia para destruição dos alvos inimigos. Não tem nada disso aqui. Os ucranianos já descobriram isso e agora estão lançando drones FPV em nós, né, contra nós, sem nenhuma punição, matando nossos melhores soldados a troco de nada. Os comandantes sabem tudo, mas a inação desse pessoal está nos matando. Nós estamos prontos para defender a Motherland. Nos ajudem. O destino da Rússia está sendo decidido agora, né? Ou seja, o pessoal está muito preocupado, de novo, não apenas com fogo de contra-bateria, né? Não tem como atingir a artilharia ucraniana, mas também com sistemas de guerra eletrônica. Sistemas de guerra eletrônica são aqueles sistemas que visam disruptar, né? De quebrar o sinal entre o controlador e o drone. Então você perde o controle do drone. Os russos têm um monte disso, mas aparentemente não tem nenhum em Kherson. Então os ucranianos estão aproveitando isso, usando os drones FPV, que são aqueles drones de First Person View. Você bota um óculos 3D e você pilota o drone como se você estivesse dentro do drone, e são muito rápidos esses drones, causam muito dano, né? Enfim, o pessoal está preocupado com isso daqui. Lembra que a gente falou, não sei se foi ontem ou anteontem, de mais uma mensagem do Romanov falando que ele achava que os ucranianos fariam um grande ataque hoje, no dia 10, né? Até aqui a gente não tem informação de nenhum grande ataque ali em Kherson. Mas vamos ver. O que eles estão falando aqui é que a artilharia aumentou bastante. Aumento de artilharia numa região pode indicar preparação para uma ofensiva, né? Você aumenta a artilharia justamente para incapacitar o inimigo e depois entrar com a sua tropa naquela região. Mas por enquanto a gente não tem nenhuma informação disso ali em Kherson, né? Bom, um pouco mais para cima, ali na região de Verbove, no Oblast de Zaporizhia, né? A gente está falando aqui do eixo de Oryhiv. A gente tem uma informação das Forças Armadas ucranianas dizendo que eles tiveram sucesso próximo a Verbove, mas não fala muita informação, não diz muito sobre o que aconteceu, né? Tem alguns bloggers dizendo que a situação é essa daqui, ó. Os ucranianos conseguiram avançar aqui ao norte de Verbove, minando esse saliente russo que ainda tem aqui nessa região, que está impedindo que os ucranianos avancem com mais força para cá, né? Então a gente está falando dessa região aqui, ó, nessa região de floresta aqui entre Verbove e Novofedorivka, em que os russos ainda dominam essa região aqui e justamente isso impede um avanço maior dos ucranianos, porque eles ficariam sujeitos ao ataque de flanco, né? Os ucranianos já estão lutando aqui no iniciozinho da cidade de Verbove, mas para avançar mais, para tomar toda a cidade, eles precisam limpar essas tropas russas que tem aqui nessa região, né? Então é o que ele mostra aqui, ainda tem tropas russas aqui, mas os ucranianos conseguiram avançar. Isso aqui era maior, era um saliente maior. Os ucranianos retomaram uma parte aqui, o que é uma excelente notícia. Então não é propriamente na cidade de Verbove, mas é importante também porque justamente permite, né, tirar esses russos daqui, vai permitir que os ucranianos avancem com mais facilidade para cá, né? Esse aqui foi o comunicado feito pelas forças ucranianas ali na região, né? As forças armadas ucranianas continuam as operações ofensivas na direção de Melitopol e tivemos sucesso parcial a oeste de Verbove, né? Ou seja, justamente aqui nessa região que a gente mencionou. Agora, repara que eles não falam mais nada, né? Depois eles falam aqui que o inimigo, né, os russos, fizeram 8 ataques aéreos, tiveram 8 batalhas ali na região e também lançaram um monte de artilharia e coisa e tal, mas aqui não tem nenhuma informação de fato significativa, né? E aqui a gente tem a informação do lado russo, né, dos Telegram russos aqui, particularmente do 1430, que é uma notícia de um grupamento russo que tem ali, né? A situação em Verbove e Robotny às 10 horas da manhã do dia 10, né? Então, dia 10 de outubro, às 10 horas da manhã lá. Nessa manhã, o inimigo, no caso os ucranianos, começaram uma artilharia muito massiva, uma grande quantidade de artilharia nas nossas posições próximas de Robotny e Verbove. De acordo com a informação que está chegando, o inimigo, né, os ucranianos, estão preparando para atacar a nossa linha defensiva com reservas de infantaria e veículos blindados. Essa notícia aqui, esse mesmo teor
de nota já foi lançado ontem, né? A gente falou sobre isso, né? Quase o mesmo texto falando que, olha só, ucranianos estão bombardeando pra caramba, estão preparando para fazer uma ofensiva, né? E isso aqui em Robotny e Verbovê. Imagino que ele está falando Robotny e Verbovê, deve ser justamente essa região sul aqui, que também os ucranianos estão avançando aqui nessa região, né? Esse vídeo aqui mostra um ataque muito forte que os russos fizeram em Novomihailovka, na região de Donetsk, que fica nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá Orihiv, Velika Novosilka, fica aqui perto de Donetsk, perto de Vuhledar, tá vendo? É nessa região aqui, ó. Novomihailovka, essa cidadezinha aqui, os russos tentaram avançar aqui, é uma cidade que os russos já estão tentando avançar há muito tempo, não conseguem avançar, né, junto com Marinka aqui do lado também, e ontem fizeram mais um ataque e que mais uma vez deu errado, né? Então aqui dá para ver nesse vídeo os tanques deles avançando e sendo totalmente dizimados logo em seguida pelas forças ucranianas, né? Aqui ó, tem mais imagens desse ataque aqui, onde seria isso. No final, as perdas totais foram 2 tanques 72B, um outro tanque que eles não identificaram e mais um veículo de engenharia, né? E o curioso desse ataque aqui em Novomihailovka, o Reporting from Ukraine traz esse ataque particularmente, né, falando da tragédia que foi para os russos, mas o que mais impressiona é o seguinte, que os russos tentaram avançar aqui, mesmo sabendo que esses campos estão minados pelos ucranianos, e eles tinham, até alguns dias atrás, equipamentos blindados de deminização, de tirar minas, né? Aqueles tanques próprios para tirar minas. Só que justamente alguns dias atrás, os ucranianos descobriram esses tanques, esses equipamentos de tirar minas. Ele fala aqui mais adiante, aqui, ó. Aqui, ó, os equipamentos de tirar minas foram destruídos pelos ucranianos. Os ucranianos descobriram que tinha isso ali e destruíram esses equipamentos. Parece que os russos não quiseram cancelar o ataque, mesmo sabendo que não tinham chance, porque o campo ali está todo minado, sem o equipamento para tirar as minas, eles sabiam que não iam avançar muito, mas a ordem veio de cima, então era obrigatório fazer o ataque, e daí eles fizeram o ataque, e os tanques foram todos destruídos, uma parte com artilharia ucraniana, uma parte com minas ali mesmo. Eles mal conseguiram avançar aqui em relação a linha divisória aqui, né, a linha atual da linha de frente, e teriam que avançar muito mais, já foram todos destruídos logo aqui de cara, né, avançaram 200 metros no final das contas. Mais uma tragédia, mais um ataque russo que falha absurdamente, e o que mais chama atenção é isso, os russos sabiam que eles não tinham chance. O chefe lá, o comandante das tropas, ele sabia que não tinha chance porque os ucranianos destruíram o sistema antiminas deles. E mesmo assim mandou os soldados irem lá fazer o ataque. É aquele negócio, né? Burocracia do exército russo, o cara tem que fazer, tem que mandar. Prometeu fazer o ataque, foi lá e fez, e perdeu os tanques todos, perdeu o soldado pra caramba. Enfim, muito triste isso. Bom, ou triste não, né? Muito bom isso, que os russos continuem fazendo esse tipo de besteira. Bom, um outro ataque russo que está acontecendo neste momento é em Avdiivka, né? O pessoal até bota aqui a imagem, não, isso aqui é Israel, é a faixa de Gaza, não, isso aqui é Avdiivka. Um monte de bombardeio russo ali na cidade de Avdiivka. Avdiivka fica um pouco mais aqui para cima, é essa cidade aqui, né? Os russos, como vocês podem ver, fizeram um forte bombardeio aqui em Avdiivka e tentaram avançar, tá? Tanto ao norte aqui em Krasnohorivka, quanto aqui ao sul em Vesely, né? Não conseguiram muita coisa não, mas tentaram, né? Destruíram muita coisa lá na cidade. Tem um vídeo aqui que o pessoal mostra a destruição completa em Avdiivka. A maior parte dos civis já saiu de lá, mas ainda assim, ainda tem alguns civis que estão lá e continua o bombardeio muito forte dos russos ali, né? E estão falando aqui que os russos avançaram em Avdiivka, pelo menos 200 metros, em um vilarejo, em um dia e coisa e tal, e continuam tentando avançar e coisa e tal, mas aí a gente ficou sabendo qual que era o avanço que teve aqui. Olha só o avanço que teve aqui, ó. O tanque foi e caiu na vala ali. E eu acho que esse pessoal tá com problemas, hein? Porque se eles não conseguirem sair rápido do tanque, vão acabar alagados ali dentro, né? Tá vendo aqui? Eles estavam tentando atravessar aqui essa ponte, o cara errou, o motorista do tanque errou, e acabou caindo ali na região. Isso aqui é em Avdiivka, é justamente aqui na região de Vodiane, tá vendo? Tem uma série de lagos aqui, de coisas, foi em algum ponto por aqui
que aquele tanque caiu, né? Então, realmente avançaram alguma coisa, mas não avançaram muita coisa não. Acabaram, já estão fazendo atrapalhada ali na região, né? E também tem muita briga acontecendo na direção de Krasnohorivka, né? Muita luta acontecendo aqui nessa região. Os russos estão tentando avançar aqui, mas até aqui os ucranianos estão segurando o fronte nessa região. E essa luta por Avdiivka é uma luta longa, muito tempo, desde 2014, na verdade, os russos tentam tomar Avdiivka sem sucesso, porque Avdiivka é uma cidade muito estratégica, né? Como vocês podem ver, é uma grande cidade ucraniana próximo a Donetsk, e ela ainda fica no alto, ela fica mais alta que Donetsk. Então, os ucranianos usam justamente a Avdiivka para bombardear Donetsk, para atingir esse hub, esse grande hub russo que tem aqui, né? Então, há muito tempo que os russos tentam tomar Avdiivka, mas sem sucesso, né? Estão tentando mais uma vez agora, eu não acredito que vai ter nenhuma diferença, não vão conseguir avançar de qualquer forma, né? Mas é importante notar, essa batalha está acontecendo neste momento. A gente tem a informação também que teve sucesso ucraniano em Andrivka, que é aqui em Bármut, né? Então mais para cima um pouco também, aqui na região de Bármut, os ucranianos também conseguiram avançar aqui em Andrivka, mas de novo, isso aqui foi comunicado das forças ucranianas e quando eles fazem esses comunicados, eles tipicamente colocam a coisa muito por alto, né? Tivemos sucessos. O que exatamente que eles avançaram aqui, a gente só vai ficar sabendo mais adiante, né? E também teve um grande ataque a forças russas lá em Lima. Lima é mais aqui para cima um pouco também, nessa região aqui, né? Eles chamam Lima aqui, mas Lima está na mão dos ucranianos. O que tem aqui, na verdade, são os russos avançando a partir de Kreminá em direção a Zarishnya, né? E nessa região aqui, os ucranianos fizeram mais um ataque aqui e mataram mais tropas russas aqui com fogo de artilharia, com aquelas munições fragmentantes, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre algumas ações de propaganda do Kremlin, mas nada muito significativo. Falam sobre os avanços ucranianos ali na contraofensiva, em vários pontos. E falam também sobre aquela carta do Igor Girkin, ou Igor Strelkov, que a gente falou ontem. Enfim, não tem nenhuma grande novidade nisso daqui, né? Os russos estão construindo novas linhas defensivas ali no sul da Ucrânia, né? Evidentemente que eles fariam isso, a gente sabia que eles fariam isso. A grande novidade é que os ucranianos estão aproveitando os drones agora, os drones FPV, para destruir esses equipamentos de engenharia, né? Tratores e coisa e tal. A vantagem é que isso é relativamente fácil de ser destruído, porque não são equipamentos com blindagem muito forte, então se você atingir, você tira o equipamento de operação, né? Estão fazendo isso com muita frequência ali, né? Bom, vamos falar sobre o financiamento americano para a Ucrânia, que vocês sabem está enrolado, né? Estava para passar uma ajuda americana para a Ucrânia, aí o McCarthy acabou caindo nesse meio tempo, né? A gente já explicou essa situação. A situação é, existe uma ampla maioria no Congresso americano a favor da Ucrânia, a imensa maioria dos democratas e mais de 60% dos republicanos são a favor do apoio à Ucrânia, então não deveria ter dificuldade nenhuma de passar esse apoio. O porém dessa história é que os republicanos têm uma maioria muito frágil no Congresso americano, né? Então, o líder do republicano, que acaba sendo o presidente da Câmara lá nos Estados Unidos, acaba ficando dependente de um grupo de 11 deputados republicanos que são fortemente pró-Rússia, né? Eu chego a pensar que os caras já são ativos russos mesmo a essa altura, porque, sinceramente, não dá para entender a posição deles, né? Eu sempre fui muito crítico a essas teorias de conspiração, de que, não, a Rússia está pagando deputados americanos para fazer não sei o que lá, mas a essa altura do campeonato fica tão óbvio o apoio desse pessoal para a Rússia que eu não consigo ver outra alternativa mesmo, né? Enfim, o fato é, no momento a Câmara Americana, a House of Representatives, está sem o presidente da Câmara, não passa nada lá, não tem nenhuma coisa passando. Mas o Senado está se movendo para passar um pacote de 100 bilhões de apoio para os ucranianos, então seria um apoio de um ano para os ucranianos, ou seja, para evitar ficar essa briga o tempo todo, tendo que passar coisas na Câmara dos Deputados, vão fazer um pacotão de uma vez de um ano, que já se resolve esse problema, né? Agora, de qualquer forma, isso deve acontecer em uma semana que o Senado americano volta do recesso, mas lembra, não é o Senado sozinho, isso tem que ser aprovado pela Câmara também. E a ideia é que esse pacotão de 100 bilhões de dólares vai ter dificuldade de passar, mas uma vez passado não precisa se preocupar mais com isso até o início de 2025.
Então, vamos ver como é que vai essa estratégia aqui, né? E, curiosamente, aconteceu um fenômeno extremamente curioso. Volta e meia você via esses 11 republicanos lá, esses 11 grupos aí do Gaetz, coisa e tal, falando que não, que os Estados Unidos não devem ajudar a Ucrânia porque os Estados Unidos está ficando desprotegido e nós estamos dando dinheiro para a Ucrânia e não precisa dar dinheiro para a Ucrânia. Os Estados Unidos têm mais necessidades internas, temos um monte de problemas internos para resolver, não podemos dar dinheiro para a Ucrânia. Eu expliquei para vocês que o absurdo que era isso, porque, na verdade, isso está sendo o melhor investimento americano das últimas várias décadas, né? Porque com menos de 5% do orçamento da defesa americano, o exército russo está sendo destruído, dizimado completamente, sem os Estados Unidos precisarem colocar soldados americanos na linha de frente, porque isso sempre teria um dano muito grande para a imagem, coisa e tal. Ou seja, os Estados Unidos praticamente de graça está conseguindo a destruição de um exército inimigo poderoso, que, bem ou mal, o exército russo era tido como o segundo maior do mundo e coisa e tal. Enfim, está saindo um trocado essa ajuda à Ucrânia. Isso é muito mais do que uma ajuda humanitária ou ajuda por ser a coisa certa a fazer. Isso é um investimento para os americanos. Eles estão acabando com a Rússia completamente por um trocado, né? E, no entanto, ficavam esses 11 republicanos lá dizendo que não sei o que é lá, que precisa, porque, né, os americanos precisam, tem que investir no muro e não sei o que é lá. E agora, curiosamente, eles tiveram uma mudança de opinião, né? Agora eles acham que tem que ajudar Israel com tudo que pode. Não que muro, deixa muro para lá, quem se importa com muro, não tem que ajudar Israel. Olha que coisa, né? E, de novo, isso se alinha à ideia russa. Por quê? O que eles estão fazendo aqui? Olha só o que disse esse cara, que é um desses senadores, né? Um desses deputados. Israel está enfrentando uma ameaça existencial. Qualquer fundo para a Ucrânia deveria ser direcionado para Israel imediatamente, né? E repara que tem dois erros aqui, né? O primeiro erro é dizer que Israel está sofrendo uma ameaça existencial. Não está. A gente é muito triste o que está acontecendo em Israel, muitos israelenses mortos e coisa e tal, mas ninguém tem dúvida entre o exército israelense e Hamas e Hezbollah quem é que vai ganhar essa guerra. Todo mundo sabe que é questão de tempo para o exército israelense retomar o controle, né? Não vai ser fácil, muita gente vai morrer ainda, infelizmente, vai ser uma tragédia, mas que Israel não está ameaçando sumir do mapa, né? O que poderia acontecer seriam os outros países árabes declararem guerra a Israel, mas nesse ponto os Estados Unidos já estão agindo, já botaram o porta-aviões ali do lado para deixar claro para a galera que declarar guerra a Israel nesse momento não rola. Ok, vocês querem comemorar a morte de israelense porque o Hamas fez terrorismo ali, tá, comemora aí, mas declarar guerra não. Então, não é uma ameaça existencial para Israel. Isso vai ser resolvido em algumas semanas. E outra coisa, mandar o fundo da Ucrânia para Israel, que lógica tem isso, né? Os Estados Unidos podem perfeitamente alimentar os dois lados, ajudar os dois países e vão estar garantindo objetivos estratégicos de ambos os lados. Então, é justamente isso que a Casa Branca está planejando fazer. Eles estão querendo combinar a ajuda para a Ucrânia e Israel em um único pacote, de forma que isso diminuía a chance do Congresso criar confusão, ou seja, embora aqueles 11 republicanos, que é uma minoria da minoria dos republicanos, como eu já falei para vocês, a imensa maioria dos republicanos é favorável à ajuda à Ucrânia, mas esses 11 que são contra a Ucrânia são a favor de Israel. Então, no final das contas, isso tende a facilitar a passagem desse pacote lá na Câmara dos Deputados. Mas o grande objetivo ainda, o grande desafio ainda, é eleger um novo presidente da Câmara. Isso a gente não está vendo como é que isso vai acontecer lá no Congresso americano, né? Ou seja, vamos ver como é que vai ser esse plano aqui do Biden de passar ajuda dos dois lados. Acho uma boa ideia, mas o desafio ainda é o presidente da Câmara. Tem que ver como é que vai ser isso daí, né? Como é que vai se resolver isso. Bom, o Khodorkovsky, que é um terrorista russo lá da Rosgvardia, ele fez um post aqui muito curioso, porque ele tenta explicar que, embora eles sejam contra a invasão de Israel, ele é a favor da invasão russa na Ucrânia. Ele dizendo que são tipos diferentes de terroristas, né? Que ele invadir um país ok, mas o outro país ser invadido não pode, né? É realmente uma lógica que não tem sentido nenhum. É o que eu falo para vocês. A única explicação, a única forma de você entender essa coisa fácil é pela ética libertária. É a iniciação de violência
que tem que ser combatida. Começou a violência? Está errado. Não tem como você fazer uma coisa positiva com iniciação de violência, né? Enfim, ele chora as pitangas aqui tentando se diferenciar, dizendo que não, que os russos não são o mesmo tipo de terrorista da Palestina e coisa e tal. Bom, o Zelensky foi fazer uma visita à Romênia, aqui no sul da Ucrânia, a primeira visita que ele faz aqui em Budapeste, e na agenda está justamente a proteção aos portos ucranianos aqui na fronteira, né? É uma possibilidade ele conseguir essa ação da Romênia para ajudar a Ucrânia ali, né? Porém, a fala que ele faria no parlamento da Romênia, ele estava programado de ir no parlamento da Romênia fazer um discurso lá, foi cancelada por razões de segurança. Parece que tem um número de ameaças pró-russas ali, de alguns senadores pró-russos dentro da Romênia. Infelizmente existem alguns desses, e o pessoal achou melhor cancelar o discurso dele lá, né? E bom, e por falar em ajuda, a Alemanha encomendou mais 100 mil artilharias, né, 100 mil munições de artilharia de 155 milímetros para a Ucrânia. Ou seja, chegou a ordem agora, isso deve ser entregue mais para o final do ano, né, pela Rheinmetall, e já vai direto para a Ucrânia esse batch de artilharia aqui, excelente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.